é exatamente fazer o que a gente chama de classificação fluvial, né? Classificação da rede fluvial. Então, uma das classificações, ela parte da seguinte maneira, ela vai pegar e vai definir um rio que tem a nascente e não tem nenhum afluente, como um rio de classe 1, certo? Então, esse aqui, olha, nascente, não tem afluente nenhum, é 1, que é na cabeceira do rio. Esse outro também tem a mesma característica, é um rio de classe 1, certo? Aí, quando você tem a confluência de dois rios de classe 1, ele vai dar origem a um rio de classe 2. Esse aqui é um rio de classe 1, porque não tem nenhum outro afluente. Quando um rio de classe 2 encontra um rio de classe 1, ele continua com classe 2. Ele só vai mudar de classe se ele encontrar um rio de mesma classe. Então, esse trecho aqui continua sendo de classe 2. Então, aqui, olha, nesse trecho aqui a gente tem rio com classe 1. E esse outro também aqui é classe 1, né, porque ele não tem nenhum outro afluente. Dois rios de classe 1 se encontram, formam um rio de classe o quê? De classe 2. Dois rios de classe 2 se encontram, então, quando dois rios de mesma classe se encontram, eles aumentam a classe deles. Então, aqui, dois rios de classe 2 se encontram, esse rio aqui é um rio de classe 3. Né? Aí, quando ele encontra aqui, a gente precisa agora definir esse outro. Né? Então, aqui eu tenho um rio de classe 1, que encontra um rio de classe 1, e aqui tem outro rio de classe 1. Então, quando esse rio de classe 1 se encontra com esse rio de classe 1, formou um rio de classe 2, o rio de classe 2 que se encontrou com o rio de classe 1, continuou com o rio de classe 2. Esse aqui é um rio de classe 1, esse aqui é um rio de classe 1. Quando dois rios de classe 1 se encontram, formam um rio de classe 2. Aqui nós temos o encontro do rio de classe 2 contra o rio de classe 2, forma um rio de classe 3. Quando o rio de classe 3 encontra aqui esse rio aqui, que é de classe 1, ele permanece com o rio de classe 3. Dois rios de classe 3 se encontram, formam um rio de classe 4. Está dando para ver a lógica? Então, só muda de classe se você encontrar com um rio de mesma classe. Encontro com um rio de classe inferior, persevera, mantém-se a classe do rio mais alta, né? A classe do rio mais alta que confluiu. Aqui, esse aqui, olha, não tem nascente, da vez da nascente, é um rio de classe 1, o rio de classe 4 encontrando o rio de classe 1, continua o rio de classe 4. Aqui, aí a gente agora vai ter que olhar esse rio aqui. Dois rios de classe 1 que se encontram, dão origem a um rio de classe 2. Um rio de classe 2 que encontra um rio de classe 1, continua com classe 2. E aqui eu tenho um rio de classe 1, rio de classe 1, os dois se encontraram no rio de classe 2. Então, o rio de classe 4, que se encontrou com o rio de classe 2, permanece 4. O rio de classe 4 se encontra com o rio de classe 2, permanece classe 4. Deu para ver? Então, essa aqui é um tipo de classificação fluvial. Então, qual é a ordem desse rio aqui? Esse aqui é um rio de ordem 4. Tá bem? Então, com isso, a gente tem condição de fazer a classificação dos rios. Né? Tá claro isso aí, pessoal? Outra possibilidade, vamos pegar aqui um outro caso. Deixa eu ver aqui, copiar. Vamos pegar outro caso aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu limpar aqui e fazer um outro exemplo. Outro exemplo é esse aqui, ó. Então, aqui eu já tenho aqui a baixa bacia, alta, e a gente vai agora, o exutório dela está onde? O exutório está aqui. Então, a gente vai fazer aqui agora essa mesma análise que a gente fez, ó. Esse aqui é um rio de classe 1, e esse outro pequenininho aqui é um rio de classe 1. Os dois encontraram-se aqui, e nós temos um rio de classe 2. Rio de classe 1 com rio de classe 1, deu um rio de classe 2. Aí aqui a gente vai ver, ó, aqui é um rio de classe 1, aqui é classe 1 e aqui é classe 1. Esses dois de classe 1 se encontraram, deram um rio aqui de classe 2. Aqui é 1 e aqui é 1. Esses dois se encontraram, deram um rio de classe 2. Aí esse trecho aqui, ó, 2, e esse 2 aqui se encontrou com esse 2, deu um rio de classe 3. O 3 se encontrou com esse 1, ficou 3 aqui. Ele encontrou com esse 2, ficou 3, encontrou com esse 2, continuou 3. Então, esse rio aqui, ó,
Esse trecho é classe 3. Aqui é um rio de classe 1, esse outro é classe 1, esse outro é classe 1. 1 com 1 deu 2. 2 com 1, continuou 2. 2 com 1, continuou 2. O 2 encontrou com 3 aqui, o 3 encontrou com esse 1 aqui, continuou 3. Encontrou com esse 2, continuou 3. Então, esse trecho aqui é rio de classe 3. E aqui, então, tem 1 com 1, deu 2 aqui. E esse aqui é 3, porque o 3 encontrou com 2. E ele vai 3 até a foz. Tá? Então, essa é uma forma de fazer o que a gente chama de quê? De classificação da bacia. E definir a classe dos rios. Né? Então, esse é um tipo de classificação. Tem um outro tipo de classificação, ele vai dizer o seguinte, que o rio tem a mesma classe da nascente à foz. Então, por exemplo, esse rio aqui, de classe 3, e aí eu vou desfazer esse aqui, vou tentar voltar um pouco aqui. Nessa figura a gente pode ver melhor. O rio ele teria a mesma, tem outra classificação que diz que o rio vai ter a mesma classe da nascente até a foz. Então, por exemplo, esse rio aqui de classe 4, eu ia dizer assim, ó, que eu ia corrigir. Né? Esse trecho aqui, esse rio aqui parece ser mais longo, então eu diria que esse aqui agora vai ser classe 4, esse trecho aqui vai ser classe 4, esse rio aqui vai ser classe 4, e eu escolheria um dos ramos aqui, como esse aqui, para ser classe 4. Então, ele vai ser da nascente à foz, um rio de classe o quê? De classe 4. Aí aqui, esse rio aqui é classe 2, um desses aqui se tornaria classe 2 da nascente à foz. Né? Esse aqui é classe 3, esse aqui seria classe 3, por exemplo. Esse aqui seria classe 3, e esse aqui seria classe 3. Esse aqui é classe 2, e um desses outros aqui se tornaria classe 2. Esse é um outro tipo de classificação, similar ao outro. A gente faria a primeira classificação para identificar a classe dos rios maiores, depois a gente sairia indo de montante, de jusante, né, que é essa região aqui mais baixa da bacia, para montante, fazendo a correção dos rios para poder fazer a definição das classes dos rios. Está claro isso aí? Então, isso é o que a gente chama de esse mecanismo de fazer a classificação fluvial dos rios. Certo? Pronto. E esse é o objeto do nosso 7º exercício, que era exatamente entender como é que se dava esse processo de classificação fluvial. Tá ok? Tá certo? Beleza. Então, vamos continuar. Outro exercício que nós tínhamos para trabalhar, esse é o 6. Falta agora o que? O 4 a gente respondeu. Agora vamos para o exercício 6. O que é que diz? Vamos lá para o 6. Ctrl C. Sexta questão. Então, o que é que vai dizer aqui o exercício 6? Em uma bacia hidrográfica de 100 km², eu tenho uma bacia que tem uma certa área. Eu tenho uma bacia com área de 100 km². Então, numa bacia com 100 km², de área ocorreu uma precipitação de 90 milímetros. Então, choveu 90 milímetros de chuva. O solo nessa bacia caracteriza-se por pastagem. Ele vai ter um solo, cadê? Ele vai ter um uso do solo com pastagem e um solo com capacidade de infiltração baixa. Solo. Ele vai ter uma capacidade de infiltração baixa. E o uso do solo é mais pastagem.
certo? Então, esses aqui são dados do problema que eu vou pintar aqui de azul. Beleza. O que mais que se diz aqui? Abaixo da média após a precipitação, contendo percentagem considerável de colóides, né? E argila e colóides, ou seja, um solo com baixa permeabilidade, porque isso aqui vai definir o tipo de solo hidrológico. E aí, deseja saber a precipitação efetiva. Ótimo. Então, essa aqui é a pergunta. Qual é a precipitação efetiva? Então, vamos recapitular algumas coisas. Primeiro, vamos recapitular qual é o conceito de precipitação efetiva. Precipitação efetiva é aquela parcela da precipitação que se torna escoamento superficial direto. Esse é o conceito de precipitação efetiva. Então, o que está se querendo saber é, uma bacia com essas características aí, qual seria a precipitação efetiva, ou seja, quanto desses 90 milímetros que precipitaram na bacia vai se tornar escoamento superficial direto. Essa é a questão que a gente está aí sendo demandados a responder, tá? Então, quanto vai ser? Então, nos slides lá, vocês viram que há uma necessidade de a gente trabalhar esse conceito de prestação efetiva, e nesse conceito de prestação efetiva a gente vai ter aí as informações do Soil Conservation Service, né, que é aquela equação do Soil Conservation Service que vai associar um tipo de uso do solo, tipo de solo, aquele curva number, e a partir daí a gente pode calcular qual vai ser a precipitação efetiva. Vamos recapitular um pouco isso. Primeiro, vamos relembrar o conceito de precipitação efetiva. Então, o que vem a ser a precipitação efetiva? Suponha, então, aqui que essa aqui é o meu hietograma, que é como varia a intensidade da chuva com o tempo, certo? E aqui eu vou ter o meu hietograma aqui, e aqui eu tenho minha curva de infiltração, né? Aqui é quanto infiltrou, e aqui está seria o total de infiltração. Então, o que seria a precipitação efetiva? Seria a parte da precipitação que se tornou escoamento superficial direto, ou seja, quando a intensidade da chuva é maior do que a taxa de infiltração, o I maior do que F, I menos F vai se tornar escoamento. Esse é um tipo de escoamento que a gente denomina de escoamento do tipo quê? Hortoniano, tá certo? Então, escoamento hortoniano, e é nesse escoamento hortoniano que vai estar aqui associado esse conceito de precipitação efetiva. Antes de acontecer a precipitação efetiva, quando a intensidade é menor do que F, a gente tem o que a gente vai chamar de abstração inicial. Eu não gosto muito desse nome, que é um anglicanismo de abstraction, e, na realidade, são perdas iniciais, iniciais, né? É chamado de abstração inicial. Depois disso, a gente tem do total que, depois que começa a precipitação efetiva do tempo zero, quando começa o escoamento superficial aqui, a gente vai ter uma parte da intensidade de chuva, né, ou seja, da precipitação, da intensidade da chuva precipitada, que se torna escoamento superficial direto, e outra parte vai infiltrar no solo. Tá? Então, o que a gente quer saber é exatamente desse problema, qual é essa precipitação efetiva que está acontecendo aqui na bacia hidrográfica. E o que é importante observar é que essa infiltração, essa precipitação efetiva, ela vai depender de duas informações importantes que nós sinalizamos aí para vocês. Quais são essas duas informações importantes que a gente já conversou nos vídeos? Uma delas vai ser a informação do uso do solo, certo? E a outra delas vai ser a informação do tipo de solo. Então, o tipo de solo hidrológico, nós já conversamos antes, a gente tem um tipo de solo hidrológico que a gente vai chamar de ABCD, né? Então, os tipos de solo hidrológico é ABCD, o A é um solo mais permeável e o D um solo mais impermeável, com taxas de infiltração maiores. Então, no solo A, infiltra uma quantidade de água muito maior, e no solo D, ele é mais impermeável e filtra menos água. Então, no solo A,
essa curva de infiltração, ela vai estar mais acima, né, ou seja, infiltra mais, e no solo D, essa curva aqui vai estar um pouco mais baixa. Então, as duas variáveis mais importantes para definir essa precipitação efetiva, então, é o tipo de solo, que no nosso caso aqui, ele está dizendo que ele tem uma capacidade de infiltração baixa e tem argila e colóide, então ele está sinalizando aqui que nós vamos ter aqui um solo do tipo possivelmente D ou C, vamos hipotetizar que ele é do tipo C, tá certo? C ou D, vamos chamar, pode ser, vamos considerar que ele é um solo do tipo D, né, que é o mais impermeável, e aqui a gente tem o uso do solo, a pastagem. Então, a gente vai ter aqui, ó, terrenos cultivados, né, terreno cultivado e tudo, pastagem. Então, a gente vai definir aqui qual é o tipo de pastagem. Pastagem boas, pobres, normais. Normalmente, quando a gente não sabe, a gente diz que considera uma condição intermediária, que é um solo, uma pastagem normal, em curva de nível. Então, a gente vai imaginar aqui que, nessa situação de ser um solo do tipo D, com a pastagem normal em curvas de nível, o CN, que é a curva number, é igual a 83, né? Então, para esse tipo aqui, para essa situação, a gente tem a primeira informação que o CN dessa região é 83, certo? Mas, de novo, o que é o CN? Vamos relembrar um pouco esse conceito de CN, que a gente viu lá nos vídeos. Então, esse CN, que é essa curva number, certo? Ela é uma relação, por que ela é chamada de curva number? É o número da curva. De onde é que vem essa lógica do número da curva? A lógica desse número da curva vem dessas curvas que foram desenvolvidas pelo Soil Conservation Service, né? Que ele relaciona a precipitação, o acumulado de precipitação, contra o volume escoado, ou seja, a precipitação efetiva, né? Então, o número da curva, tá certo? Ele está associado a isso. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o CN, ou seja, o número da curva é 100, aqui a gente está vendo que essa curva aqui é a bissetriz do primeiro quadrante, ou seja, aqui, ó, 20, 20, 40, 40, 60, 60, ou seja, toda a chuva precipitada escoa. Então, se o CN é 100, se o número da curva é o número da curva 100, isso significa que o solo é um solo completamente impermeável e toda a precipitação se torna escoamento. Quanto menor o CN, maior é o processo de infiltração, menor é a proporção da precipitação corrida que se torna precipitação efetiva. Tá certo? Então, o CN é isso. Então, para saber qual é o número da curva de um dado lugar, a gente olha essa tabela. Tipo de solo, uso do solo. Certo? Então, com essa informação do tipo do solo e do uso do solo, nós sabemos as características do escoamento daquela bacia hidrográfica. E, no nosso caso, para uma pastagem e com a capacidade de infiltração baixa, a gente vai ter um solo tipo D e, em condições normais, então, CN é 83. Ou seja, a gente vai estar olhando aqui a coluna do tipo de solo, com a coluna do uso do solo, e o cruzamento delas duas nos dão o número da curva, né, e a gente teria condição de entrar com esse número da curva. Só que ninguém vai usar esse tipo de abordagem, digamos assim, gráfica, para tratar o nosso problema. A gente tem condição de utilizar um equacionamento, certo? Que a gente já apresentou um pouco para vocês, a gente vai apresentar agora de novo, que é o equacionamento que se segue. A gente agora vai fazer aqui agora o cálculo, né? O cálculo da precipitação efetiva. Vamos fazer o cálculo calcular essa precipitação efetiva. Então, quais são os passos para que a gente possa fazer o cálculo dessa precipitação efetiva? Vamos fazer isso agora. Então, como é que a gente calcula, como é que a gente faz aqui o cálculo dessa precipitação efetiva? É a nossa tarefa agora, tá bom? Está aqui a base de dados. Primeira coisa que a gente obteve, então, para fazer esse cálculo da precipitação efetiva, foi o valor do CN.
Então, a primeira informação que a gente teve para o cálculo foi o valor do CN, que a gente obteve a partir do uso do solo e do tipo de solo, usando aquela tabela. O segundo passo é exatamente fazer o cálculo dessa precipitação efetiva. Então, a gente tem uma equação, que é essa equação aqui da precipitação efetiva. Então, a gente vai dizer que a precipitação efetiva ela é função do total de chuva que ocorreu numa bacia e de uma capacidade de armazenamento do solo. Certo? Então, vou colocar aqui do ladozinho. Então, vou dizer que a precipitação efetiva ela vai estar associada ao total de chuva, P, e a essa capacidade de armazenamento do solo. E essa capacidade de armazenamento do solo, ela pode ser definida, se a gente estiver utilizando polegada, não é a nossa unidade, mas é a unidade que eles mediam chuva no Soil Conservation Service, uma instituição americana, eles mediam em polegada a precipitação, então a gente teria aqui 1.000 sobre CN menos 10. Então, eu olho o número da curva, e substituo aqui para saber essa capacidade de armazenamento do solo. Se a curva é 100, então é 1.000 dividido por 100, que é 10, 10 menos 10, S é 0. Então, o armazenamento é 0, então fica P ao quadrado, dividido por P, ou seja, P é igual a P, que é exatamente o que a gente já viu, que é exatamente essa curva aqui essa curva que é a bissetriz do primeiro quadrante, ou seja, tudo que precipita escoa. Tá certo? Então, a equação é essa. Só que ninguém está acostumado, ninguém usa, nosso sistema de unidades não é esse. Nós podemos usar centímetro ou milímetro. Então, a gente transformando essa equação de polegada para centímetro, né, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter uma outra formulaçãozinha, que é essa aqui, ó. O S do armazenamento é igual a 25.040 dividido por CN menos 25,4. Então, a gente vai ter o S em centímetros. Então, qual é a ideia para calcular a precipitação efetiva? Com o CN, a gente aplica essa equação e acha a capacidade de armazenamento do solo. Com essa capacidade de armazenamento do solo, a gente tem condição de calcular a precipitação efetiva, desde que nós saibamos qual é a precipitação ocorrida no local. Tá claro? Beleza. Então, sigamos, pois. Então, o primeiro ponto, então, aqui é calcular o valor do S. Então, o que vai ser o S? Vamos calcular esse S aqui, e esse S aqui é dimensional, essa equação, que é a equação empírica dimensional, e no nosso caso aqui o S está sendo dado em centímetros de chuva. Se quiser calcular em milímetro, também é totalmente possível, é só multiplicar por 10, né? Então, ficaria 25.400 menos 254. Podemos fazer em milímetro logo. Vamos deixar em centímetro, depois a gente transforma em milímetro. Então, a gente vai ter lá 25,40 dividido 2.540 dividido por 83, né, que é o valor do CN, menos 25,4. Ou seja, eu tenho um valor aqui de 5,2 centímetros como sendo a capacidade de armazenamento do solo. Então, eu multiplico isso aqui por 10, tem o valor disso aqui em milímetros. Né? Então, eu já escolho, inclusive, se eu vou utilizar essa fórmula, o valor do S em milímetro ou centímetro. Posso usar, tanto faz, porque se eu usar isso aqui, ela vai se tornar homogênea, não vai se tornar com a mesma unidade. Né? Então, posso calcular a precipitação efetiva aqui agora, aplicando aquela fórmula. Abre parêntese aqui, vai ser a precipitação, que é 90 milímetros, menos o valor do S, 20%, 0,2 vezes essa capacidade de armazenamento, que lá está em milímetro, eu já coloco em milímetro aqui, elevo ao quadrado e divido pelo valor da precipitação, menos, ou não mais, 0,8 vezes o valor dessa capacidade de armazenamento. Fecho parênteses, então eu já tenho a informação da precipitação efetiva. Ou seja, dos 90 milímetros de chuva que caíram, né, nessa bacia hidrográfica,
48 milímetros se tornaram escoamento superficial direto. Tá claro, pessoal? É isso. Então, é fácil assim, né? Então, se eu quiser saber qual é o cálculo da prestação efetiva, eu faço esse cálculo dessa maneira. A outra pergunta, ele quer saber, talvez, qual o volume escoado. Então, o volume escoado, nessa bacia associada a essa precipitação, é simplesmente, então, eu vou pegar o volume escoado. O volume escoado não é nada mais, nada menos do que o quê? Do que o volume escoado é a área multiplicado pela prestação efetiva. Então, eu vou ter a prestação efetiva em milímetros, transformo em metro e multiplico pela área, que vai estar aqui em quilômetro quadrado. Cadê a área? A área em quilômetro quadrado. Então, aqui eu multiplico por 10 elevado à sexta. Cadê? Multiplico por 10 elevado à sexta. Então, com isso, eu vou ter o volume em metro cúbico, certo? Uma unidade que a gente pode utilizar para o volume, normalmente é hectômetro cúbico. Para eu transformar em hectômetro cúbico, eu pego o metro cúbico e divido por 10 elevado a 6. Ou seja, isso aqui é 4,81 hectômetros cúbicos de água que foram escoados na bacia. Tá, que eu vou pintar aqui de vermelhozinho, né? E vou colocar aqui que é a minha resposta. E essa aqui também é a resposta que eu estou tendo aqui do volume escoado. Beleza? Tá certo? Professor, Pronto. eu queria que o senhor repetisse só o comecinho, a parte que o senhor achou o CN, por favor. Tá ótimo. Então, o CN é esse número. Então, o CN é o número da curva, né? Então, o número da curva está associado a essa ideia inicial, que são trabalhos que foram feitos muito antes, aqui da era, a gente tem computadores mais fáceis, de forma mais intensiva. Então, eles definiram aqui números de curva, né? Então, sabendo, por exemplo, o número da curva, que está associado a duas características básicas, que é o tipo de solo e o uso do solo, nós teríamos condição de identificar esse padrão de transformação da chuva acumulada com o total escoado de precipitação. Então, o CN igual a 100 significava que tudo que chove escoa, né? E quanto menor o CN, menor a proporção do total de chuva que se tornou escoamento superficial direto. Tá? Então, aqui o que a gente vai observar? Então, nessa tabela, olha nessa tabela. A gente tem agora aqui o tipo de solo, né, que os tipos de solo hidrológico são A, B, C, D. Esse aqui mais impermeável, esse aqui mais permeável. Esse aqui, por exemplo, areias, né? E aqui mais argila, silt, tá certo? Então, a gente tem condição de saber qual é se o solo é ABCD a partir de ensaios de infiltração. Né? Tem condição de fazer essa definição. Então, no nosso caso específico, foi dito no problema que o solo tinha uma capacidade de infiltração baixa. Então, essa capacidade de infiltração baixa, eu coloquei a mais baixa que tínhamos, que era o solo do tipo D. Então, aqui o CN seria um CN da ordem de grandeza de 83. E o problema também disse que o uso do solo é pastagem. Então, com a informação do tipo de solo e com a informação do uso da terra, né, do tipo de uso do solo da área, que diz que é pastagem, e aí eu considerei uma pastagem normal em curvas de nível, e aí você vai cruzar essa linha do uso do solo com essas colunas do tipo de solo. E o cruzamento entre elas nos dá o valor do CN, que é o curva number, é o número da curva, ou seja, a curva é 83. Então, se a gente olhasse aqui, a gente tinha aí, essa curva 83 está entre essa curva 80 e a curva 85. Só que ninguém vai fazer interpolação no ábaco, não é? O que a gente termina fazendo exatamente utilizando esses sistemas de equação que nos permitem fazer o cálculo com uma precisão melhor do que aquela de interpolação no ábaco. Então, e também possibilita a automatização. Já pensou como é que a gente automatizar computacionalmente para muitas bacias, em muitas situações, com vários intervalos de tempo, tendo que usar o ábaco sempre? Então, a gente utiliza algoritmos, né? E esses algoritmos a gente consegue incorporar esse equacionamento de forma mais simples. Então, a gente já definiu que o CN é 83,
Aí, a partir daí, a equação geral da precipitação efetiva, como é que ele associa essa informação do CN dentro do equacionamento da precipitação efetiva? É através de uma variável S, né, que a gente essa variável S representa o armazenamento de água no solo. Então, a gente vai ter que a precipitação menos essa capacidade de armazenamento de água no solo vai nos dar a precipitação efetiva através dessa equaçãozinha empírica que foi desenvolvida pelo Soil Conservation Service, certo? Essa aqui é a equação do Soil Conservation Service. No decorrer do curso, nós vamos nos deparar algumas vezes com essa sigla, né, que é essa instituição dos Estados Unidos, que desenvolveu vários experimentos, trabalhos empíricos, e desenvolveu alguns equacionamentos para a hidrologia. Né? E aí muito empírico. Né? É anterior a essa fase da hidrologia que começou a tentar modelar mais processos com base nas informações de fluxo e equações de conservação do máximo, aumento, energia. Né? Na época, anos 40, 50, 60, tinha um nível de empirismo razoavelmente grande por conta da complexidade dos processos. Era mais difícil representar pelas equações básicas de transporte, e aí você tinha equações empíricas que caracterizavam de forma melhor o processo, né? E aí o Soil Conservation Service tem algumas dessas equações se devem aos estudos desenvolvidos nessa instituição. Então, nesse caso aqui da precipitação efetiva, a gente vai ter P menos 0,2S, P mais 0,8S. E esse S aqui é dado em polegada. Eu mantenho essa forma em polegada só para vocês verem de onde sai o valor do CN, que é totalmente compatível com polegada. CN igual a 100, 1000 dividido por 100, 10, 10 menos 10, 0. Então, em polegada fica mais claro de onde vem os números que foram escolhidos para poder definir as curvas, né, os números de curvas que foram estabelecidos a partir dessa medida em polegada, tá? Só que ninguém usa polegada aqui, a gente usa milímetro, normalmente, para medir chuva, e aí tem essa equação aqui em centímetro, que pode dividir por 10 e encontrar em milímetros, foi o que eu fiz. Então, a gente aqui, primeiro, definimos o CN, olhando a tabela. Depois disso, calculamos qual é a capacidade de armazenamento do solo, a partir dessa equação empírica, né, da capacidade de armazenamento do solo. E a gente simplesmente substituiu lá essa equaçãozinha aqui. Né? Com isso, a gente tem o S. Depois calculamos a precipitação efetiva utilizando essa equação. E, fim, temos a informação da precipitação efetiva. Uma outra informação que a gente pode desejar é a informação do volume escoado, que nos foi dado aqui. Certo? A gente poderia querer saber qual a vazão em metro cúbico por segundo no exutório. Mas se a gente tivesse que saber isso, a gente tinha que saber qual é a duração desse escoamento superficial direto. Né? Então, se a gente soubesse a duração do escoamento superficial direto, a gente teria condição de calcular qual é a vazão, mas não é objeto desse nosso problema. A gente vai resolver isso mais à frente, quando a gente estiver trabalhando o conceito de hidrograma unitário, e a gente vai também ver o hidrograma unitário do Soil Conservation Service e de outros hidrogramas unitários, e a partir deles a gente vai calcular qual é o pico da vazão dessa localidade, dessa região, e aí, com isso, utilizar esse valor do cálculo da vazão para dimensionar as infraestruturas, sejam elas vertedouros, sejam elas infraestruturas de drenagem urbana, etc. Tá bom? Tá claro, pessoal? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Vamos para o último exercício da nossa lista, que é esse exercício 3. Esse exercício 3 aqui, na realidade, eu fiz com o objetivo de discutir um pouco o conceito de balanço hídrico.
Vamos lá para a terceira questão. Tá? Pronto. Então, o que é que diz a terceira questão? Considerando-se para dimensionamento de estruturas de abastecimento de água, que habitantes de uma cidade consomem cerca de 200 litros por segundo. Essa aqui é a terceira. 200 litros por segundo. Então, aqui a gente tem um consumo per capita de 200 litros de água por dia. Litros por dia. Um habitante de uma cidade que são 200 litros... Não, tá, mulher, tudo bem. É coisa pra caramba. Vamos lá. Qual é a área de captação de água de chuva necessária para abastecer 4 pessoas? Então, o número de pessoas são 4 pessoas. Numa cidade que tem uma precipitação média anual de 700 milímetros, que ele tá pegando aqui o exemplo de Itauá. 700 milímetros de chuva por ano. Considere que a área de captação seja completamente impermeável. Então, a área de captação... Então, qual a ideia impermeável? Qual é a ideia básica aqui do trabalho? A ideia básica aqui é saber qual é a área do telhado, né, nessa situação extremamente idealizada. E aí, basicamente, para ele poder trabalhar o conceito de balanço hídrico. Então, suponha que a gente vai ter uma casa, certo? Essa casa tem um telhado. Vamos aqui tentar aqui trabalhar essa casa. Então, tem uma casa aqui. Essa casa tem um telhado. Certo? Eu tenho uma casa aqui com um telhado. Nós temos aqui uma precipitação que chega a essa localidade. Vamos representar assim. Vou trocar a cor da casa. Certo? Então, nós vamos ter aqui uma precipitação que está chegando. Essa precipitação aqui, ela... Professor, Diga. o senhor pode aumentar um pouquinho o zoom? Posso. Melhorou? Pronto, tá ótimo. Está aqui, que são os dados do problema. Aqui a gente tem essa precipitação, certo? Que está chegando nessa localidade aqui qualquer. Então, temos essa precipitação que chega aqui na localidade. Beleza. Então, temos essa precipitação que chega nessa localidade e aqui embaixo tem uma cisterna. Certo? Então, vamos desenhar aqui a cisterna também. Pronto. Então, temos uma cisterna e uma parte dessa água que está precipitando uma parte dessa água está sendo conduzida para a tal da cisterna. Ok? Então, a parte dessa água que precipitou no telhado está sendo conduzida pela cisterna. A ideia é que normalmente tem uma perda, né, nesse processo, só que o que a gente está hipotetizando aqui é que não houve perda, que a área é completamente permeável só para facilitar o nosso trabalho. Isso aqui a gente pode imaginar, e essa é a ideia, é como se o telhado aqui fosse a bacia hidrográfica e aqui fosse um reservatório, né? E a ideia basicamente é essa. Então, a gente vai ter, primeiro,
E aqui tem algumas pessoas que querem beber essa água, utilizar essa água. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Tem algumas pessoas que estão querendo aqui fazer a utilização dessa água, certo? Então, tem algumas pessoas que querem utilizar essa água. Pronto. Né? Então, a gente precisa primeiro saber qual é a demanda. Isso aqui, então, tem uma demanda. Tem uma demanda importante que precisa ser suprida. E aqui a gente tem essa oferta aqui, que é função, inclusive, dessa área de captação aqui essa área de captação do telhado, que eu preciso saber, então, dada essa demanda, qual é o tamanho desse telhado que é capaz de produzir um escoamento suficiente em termos de volume, capaz de encher uma cisterna, que possa suprir, basicamente, durante um ano, essa população. Seria possível fazer isso e quanto seria? Esse é o problema, certo? Então, um problema simplificado aqui, a gente podia imaginar que isso aqui era uma cidade, isso aqui era um reservatório, e essa aqui é uma bacia hidrográfica. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente quer saber, então vamos para a resolução do problema. Então, o primeiro ponto aqui é que eu vou ter que definir uma área. Vou fazer primeiro o cálculo da demanda de água dessa população. Então, qual vai ser a demanda? A demanda eu vou ter o número de pessoas, que são 4. Cada uma delas consome 200 litros, só que eu vou ter que diminuir esse volume depois, possivelmente, a gente vai ver, mas inicialmente vamos pensar em 200 litros por dia. Nós temos 365 dias no ano, então a vazão, o total seria em torno aí de 292 mil litros de água por ano, que seria demandado por eles, tá certo? Então, seria por aí, em torno disso aí, 292 mil, o que equivale, em metros cúbicos, né, 1.000 litros é um metro cúbico, são 1.000 litros, eu divido aqui por 1.000, e eu tenho o valor aqui em metro cúbico de água por ano. Então, eu preciso de 292 metros cúbicos de água por ano. Óbvio que as cisternas não têm esse tamanho, tá certo? As cisternas não teriam esse tamanho, isso aqui está sendo completamente virtual, depois eu coloco valores do tamanho, porque a nossa cisterna no interior tem em torno aqui de 16 metros cúbicos. Ela pega a água do primeiro cilestre e leva para o segundo. Então, aqui está completamente, esse número está completamente, digamos assim, muito alto para ser abastecido, e a gente vai mostrar o absurdo, que precisa ter uma cisterna gigantesca para estocar essa água. Mas mesmo fazendo essa hipótese dessa cisternas gigantescas, eu teria aqui, então, uma área, que eu vou estipular aqui, depois a gente vai testar, vamos fazer o cálculo direitinho. Então, eu vou ter o valor, então, o que é que eu vou saber aqui, para poder fazer o cálculo disso tudo? Então, eu tenho a demanda, e agora eu vou saber que o volume escoado, eu vou ter uma área, o volume escoado, eu já tenho, então, vou dizer que o volume que eu vou ter que produzir vai ter que ser igual à demanda. Esse volume que eu produzo, ele vai ser a área multiplicada pela precipitação. Então, a área vai ser exatamente igual ao volume. Aqui o volume está em metro cúbico por segundo. Então, eu vou ter que ter aqui a precipitação, que agora eu vou ter que colocar a precipitação em metro, em lâmina, em metro. Na precipitação em 700 milímetros, eu divido por 1.000 e tem o valor dessa precipitação em metro, certo? Então, aqui agora eu tenho condição de ter a área, vai ser exatamente igual a esse volume dividido pelo valor da precipitação. Então, aqui eu vou ter a área em metro quadrado, ou seja, precisaria de um telhado imenso de 450
1.117 metros quadrados de telhado para captar essa quantidade de água lá em Itauá. Normalmente, os nossos telhados no interior, a gente já fez medida disso para o cálculo de cisterna, tem aí da ordem de grandeza de 50, 60, 70 metros quadrados nessas casas do interior, então a gente nunca conseguiria suprir essa demanda aqui por habitante, né? Se a gente colocar aqui em torno aqui de 15 litros por 15 litros por habitante dia, 12, 15 litros por habitante dia, daria mais ou menos da ordem de grandeza do tamanho das cisternas que a gente tem, 16 metros cúbicos. Então, aí a ordem de grandeza dá para 4 pessoas lá nessa região com 700 milímetros, a gente precisaria aqui, teria capacidade só de suprir com 11 litros por habitante dia, ou seja, para as primeiras necessidades, essa água de cisterna não seria da ordem de grandeza de 150 ou 200 litros por habitante dia, que é quando a gente tem uma adutora ou tem algum sistema de águas superficiais ou subterrânea, mas que consigam abastecer nesse padrão de 150, 120 litros, que é exatamente a demanda dentro de uma cidade, né? Então, a gente aqui estaria em outra escala. Então, o abastecimento da cisterna está na ordem de grandeza, então, de uma demanda pequena, pensando aqui, se eu multiplicar por 2 o telhado, vamos ter um telhado de 150, eu acho que dá, de 50 metros. Então, 20 litros aqui daria. Uns 20 litros por habitante dia, um telhado de 42 metros quadrados funcionaria, só que a gente teria que ver o tamanho da cisterna, e esse é o jogo que a gente tem que fazer. Mas o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, era mostrar essa ideia de balanço hídrico. Nesse caso aqui, a gente está considerando que a eficiência é 100%, porque a área é completamente impermeável. Se não fosse, a gente teria que colocar aqui o fator da perda, né, da perda no processo a perda que teria aqui no telhado, a perda das primeiras águas que são mais sujas, porque o telhado estaria aqui já com algum tipo de contaminação, você usaria as primeiras águas da chuva para poder lavar o telhado, etc. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos a lista de exercício de bacia hidrográfica. Então, na próxima semana, eu vou parar aqui a gravação.